Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja aí com todos. Nós vamos caminhando aqui para nossa terceira aula, né? Tratando esse assunto, a igreja, né? Tratando a igreja, alguns assuntos pertinentes à igreja. É, e hoje nós vamos tratar de um tema de extrema importância, né? Para a nossa vida em comunidade, né? Para a nossa vida enquanto igreja de Cristo. É a santidade na igreja, né? Para os irmãos terem uma ideia da importância desse tema. O autor separou aqui 3 lições para tratar desse tema. Se os irmãos observarem a revista aí, né, que foi disponibilizada, vão perceber aí que nós temos a santidade da igreja 1, 2 e 3. São 3 lições tratando desse assunto, né, para vocês perceberem, para que os irmãos percebam aí o quanto isso aqui é pertinente e é importante para a nossa vida enquanto igreja de Cristo, né, aqui na Terra. Nós vamos é, iniciar, né? Nós vamos tratar. Peço aos irmãos que sempre observem as minhas orientações. Tenha a sua Bíblia, né? Próximo a você. Eu estou aqui com a minha, aqui do meu lado. Quem pôde estudar a lição, ótimo, né? Muito bom. Nós temos aí o texto central aí de 1 Coríntios 5 e temos as leituras bíblicas, que eu vou mostrar agora aqui aos irmãos. Ó. Aqui são as leituras bíblicas diárias, né, acerca do tema que nós estamos estudando. Segunda, terça, quarta, todos os dias da semana estão aí na lição para que os irmãos possam é, conhecer um pouco mais, né, sobre esse tema, né, e aproveitar também, né, e meditar aí na palavra de Deus aí, a cada dia, né. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor todos os dias, a cada dia, a cada manhã. Separa um tempo aí à tarde, no final da noite. Separa um tempo aí para você conhecer mais e mais da palavra de Deus, tá? Vamos orar ao Senhor para nós iniciarmos o nosso estudo e pedir ao Senhor que nos ilumine, né? Para que possamos ter um coração assim aberto, né? Para entender o que Deus quer falar para nós nessa manhã, irmãos. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por estarmos mais uma vez aqui, Deus, compartilhando um pouco, Deus, a tua palavra, Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Deus, agir, Deus, em nós, Deus, com a tua misericórdia, Pai, abrindo o nosso entendimento e o nosso coração, Deus, para aceitar, Pai, aquilo que o Senhor tem para corrigir, Deus, em nossas vidas, Pai. Nós vamos tratar agora sobre a santidade, Deus, da igreja, Deus, a santidade, Deus, que é necessária, Deus, para a nossa vida, Pai, para o nosso testemunho, Pai, enquanto servos teus, Pai, enquanto cristãos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos santos como o Senhor é santo, Pai. Tira da nossa vida o pecado, Deus, tira da nossa vida, Deus, tudo aquilo que desagrada, Deus, ao Senhor, tudo aquilo que prejudica, Deus, o bom andamento, Deus, da igreja, Deus, da tua igreja, Pai. Que não sejamos tropeço, Deus, para os nossos irmãos, Pai, que possamos, Deus, ter uma vida regrada, Deus, ter uma vida, Deus, orientada, Pai, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, Deus. Livra-nos, Senhor. Livra-nos de fazer o mal. Livra-nos, Senhor, de pecar, Deus, contra ti e contra o nosso próximo, Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. É em nome de Jesus que eu te oro, Senhor. Amém. Então, irmão, vamos lá. Entrar na nossa lição. Deixa eu dar uma reduzidazinha aqui na minha imagem, para que os irmãos tenham acesso aqui melhor ao conteúdo da lição. Só um minutinho. Agora. Fica menor e a letra fica um pouquinho maior. Esse tema, irmãos, é um tema, como eu falei, né, muito importante, muito interessante. Nós temos aí 3 lições sobre esse tema, né, a santidade da igreja. E, nessa primeira lição aqui, né, das 3, espero que os irmãos estudem. Nós vamos tratar aí sobre a questão da, da disciplina, né? A disciplina, como ela deve ser aplicada dentro da igreja, né?
a exortação, né, para que ela realmente seja aplicada em nossa igreja, o que é a disciplina, a exortação para que ela seja praticada dentro da igreja, a nossa passividade, né, em relação a alguns problemas dentro da igreja, o exemplo do fermento, né, que leva toda a massa, e a relação com essas pessoas que se comportam mal dentro da igreja, né, como deve ser a nossa relação com as pessoas. Então nós vamos tratar aí esses 5 tópicos, né, dentro da nossa lição. Eu não posso deixar de falar isso, né? Que os irmãos tenham espero que os irmãos tenham tido aí um Feliz Natal, né? Um momento aí de confraternização e de comunhão aí com suas famílias, né? Na paz de Deus, tudo dentro dos seus limites, né? No momento que nós estamos vivendo, né? Isso tem que ser feito com muito cuidado, com muita responsabilidade, principalmente com os nossos queridos aí que são mais idosos ou que são do grupo de risco, então nós temos que fazer isso com muita responsabilidade, e buscar zelar pela saúde, né, pelo cuidado com a vida do nosso próximo, né, até com a nossa própria vida mesmo, né, com a nossa família, né. Então nós temos que tomar muito cuidado. Espero que os irmãos tenham passado aí um Natal de paz e já desejo também um ano novo de paz também para todos nós, né, que a gente possa passar por esse momento difícil que estamos vivendo em paz. Em paz. A palavra correta é essa, né? A paz do Senhor excede todo entendimento. Então, antes de mais nada aí, eu quero deixar essas felicitações aí aos irmãos. Então vamos lá, irmãos. Vamos à santidade na igreja. O texto central é 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Vê que a gente continua no livro de Coríntios, né? A gente continua tratando sobre a igreja de Coríntios, né? O autor fez dessa igreja aqui um exemplo de coisas que não devemos fazer, né? Infelizmente, são exemplos que coisas que ocorreram, né, na igreja de Coríntio, que não deve ocorrer em nossas igrejas hoje. Desculpe, irmãos, Vamos ler esse texto, irmãos. 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Deixa eu me ajeitar aqui. Diz assim a palavra do Senhor, né? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e eu e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância, não, o vosso proceder não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, né? No caso, os pães asmos, né? Da sinceridade e da verdade. Ele faz uma analogia aí aos pães ázimos que eram usados na Páscoa. Ou seja, os pães, o pão sem fermento, né? Cadê? Me perdi aqui. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, nem com o fermento da maldade e da malícia, né? E sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi, no versículo 9, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo. É interessante aqui a gente perceber isso aqui, né? Ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo.
Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, Paulo é bem duro aqui, né? Sobre quando ele trata essa imoralidade dentro da comunidade de Coríntio, né? Ele trata essa imoralidade de uma forma bem dura, assim, aos nossos olhos, né? Mas, na visão dele, necessária, né? Citando aí a palavra de Deus, ele diz que um pouco de fermento contamina, né? O leveda, né? Toda a massa, né? Então, essa imoralidade, ela sendo permitida dentro da igreja, ela poderia, de uma forma danosa, né? Contaminar toda a igreja, né? E comprometer também o testemunho da igreja, né? Diante dos pagãos ou das pessoas de fora, né? Da comunidade. Vamos lá, a introdução diz assim, ó. Desculpem, tem um texto central, que é o versículo 7, né? Desse texto que nós lemos aqui agora. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então, lançai fora, né? A palavra que ele frisa aí para nós é essa, né? Despojai-vos desse velho fermento aí. Vamos para a introdução, irmãos. A igreja, né? Ele começa dizendo aí que é o santuário de Deus, né? A igreja como corpo de Cristo, templo de Cristo no mundo, né? Você vê a importância que a igreja é, né? Deve ter, né? Para nós, né? É um santuário de Deus, é o corpo de Cristo, é o templo de Cristo no mundo. E aí ele cita um texto de Jeremias, né? Logo aqui nesse parágrafo aqui, é da introdução, tá vendo? Jeremias 18, de 6 a 9, que faz uma alusão a quem destruir o templo também será destruído, né? Não sei se os irmãos estão percebendo isso aí. Ele está tratando a imoralidade de uma forma tão importante. A imoralidade não, né? Ele está tratando a maldade dentro da igreja como algo tão danoso que pode levar à sua destruição, né? Percebam logo isso aí, tá? O mal dentro da igreja vai levar à sua destruição, né? Ou seja, aquele que destrói o templo de Deus, desculpa, irmãos, aquele que destrói o templo de Deus, ele vai ser destruído também. Então, se você entra com a maldade, se você é um agente da maldade dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, você também vai ser destruído. Então, nós temos que atentar bastante para essa exortação do Senhor na nossa vida, né? Não seja objeto, né, pedra de tropeço para destruir a igreja de Cristo, né? Seja bênção, seja uma pessoa que edifica a vida dos irmãos. Muito cuidado, irmãos, com essa exortação aqui, tá? Eu trouxe isso para minha vida de forma bem completa. Eu não posso ser pedra de tropeço dentro da igreja. Eu não posso ser destruição, levar destruição para dentro da minha igreja, né? Por isso que nós temos abordado aí alguns assuntos aí que são interessantes, né, para nós aprendermos, absorvermos e trazermos para a nossa vida enquanto comunidade, enquanto membros da nossa igreja, né, da Igreja de Cristo, né? Muito cuidado. Aqueles que destruírem o templo de Deus também serão destruídos. No parágrafo 2, nesse segundo parágrafo aí, ele diz assim: a imoralidade, né, é, é outro fator da falta de estabilidade da igreja, né, a imoralidade. Então ele já está aí falando especificamente da imoralidade dentro da igreja. A igreja de Corinto é um modelo negativo, ele cita aqui que continua sendo um modelo negativo para nós, né, tanto que nós estamos fazendo uso do exemplo do que ocorria dentro da igreja de Corinto, né, para tratar algumas coisas que surgem dentro da nossa igreja, né? E de como essa vida pessoal dos membros aqui, ó, tá vendo aqui? Ó? A vida pessoal dos seus membros aqui afeta o testemunho. Uma igreja que não ofereceu testemunho com várias áreas da vida pessoal dos seus membros. Percebem? Se o cristão faz parte de uma igreja e ele sai pelo mundo aí dando mau testemunho, ou até mesmo fazendo isso dentro da própria igreja, né?
de uma forma ou de outra, ele está destruindo a imagem dessa igreja, né? Ele está denigrindo a imagem dessa igreja, né? Quem tem conhecimento, né? Quem percebe aquilo que está acontecendo dentro da igreja, né? Já se torna aí um motivo de escândalo, né? Para essas pessoas, né? O cara diz assim, fulano é cristão, tá fazendo assim, assim, assim. No caso de Corinto aí, o cara casou com a mulher, né? Casou com o enteado, né? Casou com a mulher do pai. O cara tava vivendo com a mulher do pai. Para um absurdo, para as leis judaicas, né? Até mesmo para uma situação muito estranha, né? Você casar com a mulher do seu pai, coisa estranha demais. E isso estava acontecendo dentro da igreja. No capítulo terceiro, ele fala assim, que a Bíblia, né, nos condiciona, nos leva, nos ensina a viver em santidade, né? E aí está esse texto aí de Levítico que foi citado por Pedro, quando ele diz: Sede santo, porque eu sou santo, né? O Senhor diz assim: Sede santos, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor, tá, irmãos? E no finalzinho desse parágrafo aí, ele diz assim: Os membros, nós não vamos falar em sentido teológico sobre os passos da santidade, mas expor como os membros da igreja de Corinto estavam se comportando erroneamente em algumas áreas da sua vida. Quais são essas áreas? Aí ele traz aí. Vamos trabalhar a santidade dentro desses tópicos, ó. Disciplina, litígios, né? Disciplina, litígios e a questão da espiritualidade e a imoralidade. E aí vamos tratar esses três tópicos aqui, ó. Litígios, né? Litígios, questões é, julgadas, né? Judiciais, aí algumas contendas, né? Dentro da igreja, né? A própria disciplina. E em relação à disciplina, assim, eu achei interessante que a nossa igreja tem um código disciplinar. Não sei se os irmãos já tiveram conhecimento. Eu até baixei aqui no celular o código disciplinar da nossa igreja, né? É, quem pode ser julgado por quem, né? Como esse processo se dá, né? Como ele deve ser elaborado, né? Desenvolvido. Então, vocês percebem que a disciplina é algo importante demais dentro da nossa comunidade, né? E ela zela pelo testemunho da igreja, né? Ela zela pelo a forma como as pessoas de fora da igreja, né, vão enxergar a nossa igreja, né? Os padrões éticos e morais, né? As condutas, né? Tudo isso tem que ser mudado, trabalhado, né? Cuidado e zelado, né? Pelas nossas lideranças e por nós, enquanto membros da igreja, né? Vamos para o primeiro tópico, irmãos. Para não me alongar, eu estou observando aqui o tempo. Vamos para o primeiro tópico. A disciplina para a questão sexual. Eu marquei aí, que ele cita um autor aí, Carrez. Ele diz assim: a reação da igreja contra toda a maneira de viver contrária à fé, né? É um conceito de disciplina que ele traz para nós. É a reação da igreja contra toda maneira de viver contrária à fé. E esse primeiro momento aí dessa regulamentação disciplinar da igreja se deu citado aí nesse parágrafo aqui, ó. O finalzinho desse parágrafo aqui, ele fala sobre o Concílio de Jerusalém, né, que é citado lá no texto de Atos 15, do 20 ao 29. Os irmãos, deem uma pausazinha aí no vídeo, aí, se quiserem ler essa partezinha do texto aqui, tá? O Concílio de Jerusalém, aí, é onde foi citado é, esse primeiro, essa primeira regulamentação disciplinar dentro da igreja, né? Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho aqui, para que o texto fique mais visível aos irmãos. Aí, como o texto são duas colunas, né? E eu estou exibindo página por página, aí deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Só um minutinho, irmãos. É rápido. Aí, um textinho maior aqui para os irmãos visualizarem melhor o texto. Pronto. Nesse parágrafo, nesse ponto aqui, né, que faz parte do parágrafo dessa outra página aqui, ó, a disciplina como disciplina para a questão sexual, né? Que aí está dentro do texto base que nós lemos, né? Capítulo 5, do 1 ao 13, né?
E a primeira regulamentação disciplinar, né, da igreja que aconteceu aí, citada em Atos 15:20. Eu marquei aqui nesse texto aqui também, essa partezinha aqui, quando ele diz bem assim, ó, os pagãos, né, que se converteram ao cristianismo incipiente, foram exortados a abandonarem os ídolos, tá vendo aqui, ó, os ídolos, as carnes sufocadas e as relações sexuais ilícitas. Eram práticas comuns para as pessoas que não tinham a Cristo, né, que não conheciam, né, a Cristo, né, ele chamou aqui de pagãos, né, a Bíblia trata como pagãos, então era uma prática comum dessas pessoas, né, a adoração aos ídolos, as, comer esses animais sufocados, né, e as relações sexuais ilícitas. Ou seja, a gente percebe aqui que, como ele fala aqui, o judaísmo exercia uma influência, né, nessas regras, né? O judaísmo exercia uma influência muito grande nessas regras aqui, nessas práticas, né? Mas hoje a gente sabe que ídolos, né, e relações sexuais ilícitas ainda estão presentes. As carnes sufocadas, eu não sei se a gente observa muito isso, irmãos, né? Às vezes você vai comer um frango, por exemplo, você não vai procurar saber como é que mataram aquele frango, né? Você simplesmente senta na mesa, agradece a Deus pelo alimento e come. Então, não sei se isso aqui é muito nos dias atuais, né? Para nós aqui nos dias atuais. Mas essa questão dos ídolos, né? E das relações sexuais ilícitas, com certeza, né? Isso permanece e deve ser observado por nós com certo cuidado e com zelo, né? E ídolo aqui, irmãos, não é só aquela estatuazinha, não, viu? Muito cuidado. Tem muita gente aí idolatrando até filhos. Então, tudo aquilo que toma o lugar do Senhor na sua vida, né? Como prioridade, né? Como adoração, né? Ele vai se tornar um ídolo. Os artistas aí, né? Os cantores aí, muito cuidado, tá? Não é porque um cantor é gospel que eu vou colocar ele como um ídolo meu, né? Desculpe, irmãos. Meu ídolo é Jesus, né? O Senhor tem que ser o meu ídolo, né? O único, né? Adoração só a Deus, né? Só ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos adorar. Então, nosso ídolo é Cristo e pronto. Relações sexuais ilícitas também, cuidado, né? Às vezes o pecado já está na mente, né? Cuidado também com a imoralidade, a lascívia, né? A prostituição. A prostituição também ela não acontece só em você sair e contratar os serviços de uma mulher, não, viu? Pagar pelos serviços sexuais de uma mulher, não, né? A prostituição também acontece quando você acessa a pornografia, por exemplo, na sua casa, né? No seu celular, você está você está se prostituindo também, né? Você está fazendo parte ali daquele ato de prostituição, né? Isso aí também é pecado, então, muito cuidado, tá? Todos esses pecados aqui podem trazer consequências, né? No caso das relações sexuais ilícitas, é muito, é, como é que eu falo aqui? É muito visível isso, né? Para o testemunho da igreja é muito danoso, né? Porque isso aqui pode trazer consequências, pode vir à tona, né? Não há nenhuma obra perversa, né? Que é feita às escuras que não vem às claras, né? Em algum momento. Então, isso aqui vai ser descoberto e isso aqui vai gerar escândalo para dentro da igreja, né? E vai comprometer o testemunho da igreja. Muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Peça muito ao Senhor força para resistir a essas tentações aí que o mundo nos oferece, tá? No finalzinho desse parágrafo, né, ele fala uma coisa que eu achei interessante. Os gentios que se convertem não devem praticar os comportamentos mundanos herdados do passado. Ou seja, há uma transformação necessária, né, para o povo de Deus, né? Há uma transformação do nosso ser, do nosso comportamento, né, que deve acontecer quando nós aceitamos a Cristo em nossa vida, né? Essa mudança tem que acontecer. Ó. Os comportamentos mundanos, eles vão ter que ser abandonados, né? Quando nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, né? Quando nós aceitamos a Cristo em nossa vida e começamos a fazer parte aí dessa igreja do Senhor. No tópico 2, né, a exortação à prática da disciplina na igreja, a gente vai ver isso aí no texto que nós lemos, né? Nós vimos isso aí no texto que nós lemos, né? Nos versículos de 1 a 13. Aí ele diz aqui, ó, eu grifei aí, ó. Paulo exorta a igreja a aplicar a disciplina curativa. A disciplina curativa, né? É interessante aqui
observar essa palavrinha, né? Disciplina curativa. O nosso intuito aqui é restaurar o irmão que foi pego em pecado, que caiu, né? O nosso intuito aqui é tentar resgatar essa pessoa, tirar essa pessoa do pecado, né? Conduzi-la aí a uma vida de santidade. Então é curar, é curar. O nosso intuito é amor, é cura, né? É cuidado, é zelo, né? Não só pelo testemunho da igreja, mas também pela vida do irmão. Então nós temos que ter sempre esse intuito, né, em nosso coração, né, quando a disciplina é aplicada, né? Por exemplo, até mesmo, leve isso também para a vida, sua vida pessoal, né? Você vai disciplinar seu filho, você vai fazer aquilo por amor, para cuidar, para zelar pela vida dele, tá? Então, cuidado aí com o intuito, né, com que você pratica essa disciplina na sua vida, né? Ela tem que ter esse desejo nosso de curar a pessoa. Já aqui, ó, ele cita aqui também o autor que essa disciplina, né, é uma forma de você proteger a comunidade e levando os seus membros a romper as relações com os pecados. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? O apóstolo deseja proteger a comunidade, ou seja, zelar pelo testemunho da igreja, né? Proteger a igreja de ser contaminada, né? De se destruir por dentro, né? Até quando ela começa a aceitar algumas coisas estranhas, né? Algumas atitudes estranhas à palavra do Senhor dentro que estavam ocorrendo dentro da igreja. E a gente tem que romper, né? As relações levando seus membros a romper as relações com os pecadores. Eu vou fazer uma observação aqui, irmãos, pelo seguinte: dentro daquilo que nós lemos ali na Bíblia, percebam, se quando ele trata no verso 10, né? Quando ele diz assim, eu me refiro, no verso 10 assim, do texto que nós lemos, eu me refiro com isto não propriamente aos impuros deste mundo, tá? Ou aos avarentos, roubadores, idólatras, né? Pois neste caso a gente ia ter que ser arrancado do mundo. Ele está se referindo àqueles que se dizem irmãos, ou seja, que vivem no meio da comunidade, no meio da igreja, né? Dizendo-se irmãos aí são impuros, avarentos, idólatras, maldizentes, beberrões, né? E com essas pessoas aí é que nós temos que tomar o cuidado, né? Nem nos associarmos com ela. Essa é a orientação de Paulo. A gente sabe que isso não vai ser tão possível assim nos dias de hoje, né? Nós não podemos nos afastar, né? Infelizmente, nós vamos ter que conviver com essas pessoas e fazer o possível para discipliná-la e tentar curar, né, essas pessoas aí dessas práticas. Eu vou ressaltar aqui também, eu ressaltei aqui, grifei aqui, esse textozinho aqui dessa citação de Calvino, quando ele afirma aqui, Calvino, né, o autor cita Calvino aí afirmou que a disciplina serve para não macular o bom testemunho da igreja. Então, um dos objetivos aqui da disciplina é justamente isso, é zelar pelo testemunho da igreja, né, diante do mundo. Não podemos aceitar qualquer coisa que ocorra, né, dentro da igreja, tá? Então, é uma das formas aí de você zelar por esse testemunho. Eu tô, eu tô me perdendo aqui um pouquinho na hora de visualizar, mostrar aos irmãos aqui. Eu tô movendo a página no, no programa errado. Deixa eu me corrigir aqui. Acabei tirando. Agora. Eu vou ver aqui no local certo. Pronto, aqui. Calvino, aqui é o texto que eu falei, Calvino afirmou que a disciplina serve para não macular o bom testemunho da igreja, né? E a Bíblia ensina, né? Eu grifei esse texto eu grifei essa parte todinha aí. A Bíblia ensina que a disciplina tem de ser uma prática amorosa e corretiva, né? Ou seja, tem que ter amor e o desejo de corrigir, né? De curar o irmão, né? Que pecou. E aí ele cita os textos bíblicos, ó. Ensina a criança no caminho que deve andar, né? E a Bíblia diz também que o Senhor disciplina a quem ele ama, né? Eu gosto de citar esse texto aqui, que o Senhor disciplina a quem ele ama. Se eu estou sendo disciplinado pelo Senhor, né, ou por meus irmãos, é porque eles nos amam, né? Eles nos amam e querem que a gente se liberte, né? Seja curado aí
de algum mal que esteja sendo praticado, né, por nós, né? Algum pecado que está sendo praticado por nós, aí nós devemos abandonar. O cristão sábio acata a disciplina. Já no finalzinho aqui do parágrafo. O cristão sábio acata a disciplina como um sinal da graça divina. Um cuidado de Deus, né, irmãos? É um cuidado de Deus, é um cuidado da comunidade, né, com aquele que peca. Então nós temos que ter esse zelo, esse cuidado aí pelo testemunho da igreja, mas também pela vida do irmão, né? Por isso que Paulo nos exorta a praticar a disciplina, né? Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, exorta, né? Então, vamos lá. No tópico 3, passividade, né? A palavra que eu achei aqui interessante é passividade, ou seja, passividade da comunidade leva Paulo a propor um remédio contra o mal da imoralidade. Você sabe que o pecado está acontecendo, né? No nosso meio, na comunidade, né? Na vida do irmão, mas você se cala, você resolve optar pela política da boa vizinhança, né? Deixa ele lá quietinho, fazendo o pecado dele lá, e a gente aqui não se mete, né, na vida de um do outro. Então, esse é o perigo da passividade, né? Você permite isso aí. Pela analogia, né, um pouco de fermento leveda toda a massa. Deixa eu mudar o texto aqui, que a gente vai subir. Peraí, aqui, ó. Aqui, queria falar isso aqui. A comunidade consentia com um problema gravíssimo que não era encontrado aqui, essa textozinha aí, não era encontrado nem entre aqueles que não eram da igreja, nem entre os pagãos. Aqui, ó, entre os pagãos. Então, a igreja estava consentindo num pecado que nem entre os pagãos isso acontecia, tá? E aí ele cita essa situação, né, onde uma mulher de Corinto estava vivendo, né, intimamente, né, com o seu enteado, né? Aqui cita que ela provavelmente era uma viúva que casou com um enteado, né, que vivia com um enteado aí. E ainda que ela fosse, o autor fala aqui que ainda que ela fosse divorciada, né, nessa parte em casa ela ainda fosse divorciada, também não teria um amparo na lei judaica para essa prática, né? Ou seja, ela estava vivendo uma situação de imoralidade, né, para aquela comunidade. Bom, eu citei aqui, ó, eu grifei aqui essa partezinha aqui. Sendo assim, Paulo lamenta o consentimento da comunidade à prática imoral destes membros, né? Que é no verso 2 do texto que nós lemos, né? E contudo andais vós, né, ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Então ele exorta aqui a igreja do Senhor que estava consentindo com essa situação de imoralidade que estava ocorrendo dentro da comunidade. Mais adiante, deixa eu passar aqui um pouquinho mais o texto. Essa parte aqui eu grifei, onde ele diz bem assim. Ó. Ele diz que recomenda que este irmão seja entregue a Satanás para a destruição do corpo e a salvação da sua vida. Um trecho duro, né, irmão? É uma colocação muito dura, né? Entregar alguém a Satanás, né? Mas o intuito de Paulo aqui é para que o corpo, né, sofresse uma dura e uma severa, ou seja, fosse até destruído, né, esmagado, não no sentido literal, né, mas no sentido figurado aí talvez, né, quando nós somos moídos, né, pelas consequências do nosso pecado, para que a gente possa recobrar a consciência e voltar para o Pai, né, e voltar para Deus, né, e voltar a buscar a santidade na nossa vida. Um desses exemplos aí que eu poderia colocar aqui aos irmãos, por exemplo, foi a parábola do filho pródigo, né? Quando ele toma a decisão de sair pelo mundo, gastando seu dinheiro, né? Gastando a sua herança, né? Com os prazeres deste mundo, não observando em nada aí a sua santidade, né? Ele diz que gasta o dinheiro com bebidas e diversões e outras coisas mais aí. E de repente ele se vê na sarjeta, né, comendo com os porcos, e aí o que é que vem à mente dele? Ele foi esmagado, né, ele foi moído, né? Então, pelas suas próprias tendências, né, pecaminosas aí, pelo seu próprio desejo aí de satisfação carnal, ele foi esmagado, foi moído, e quando ele estava lá todo esbagaçadozinho, ele lembra do pai.
E ele volta e o que é que acontece? O pai está de braços abertos para recebê-lo. Então, acho que o nosso intuito é esse, irmãos. O intuito da disciplina dentro da nossa comunidade deve ser essa, né? Entregar esse irmão para que ele seja realmente moído aí, quebrantado, né? A palavra, acho que uma palavra melhor aí seria essa, né? Para que ele seja quebrantado, né? Para que esse vaso seja quebrado e o Senhor faça um vaso novo, né? Na vida dele, né? Abandonando aí toda essa prática pecaminosa aí e zelando com isso, né? Pelo testemunho da igreja, né? Pelo testemunho do irmão e pelo testemunho da igreja também, né? Buscando restaurar, né? Essa situação. Vou passar aqui um pouquinho, os irmãos, como eu falei, eu deixo o texto aqui, os irmãos vão lendo. Não sei se ampliando assim vai ficar bom para os irmãos lerem, mas eu compartilhei a revista, irmãos, no nosso grupo de WhatsApp, tá? Se você não tiver ou apagou, entre em contato comigo que eu envio para você de novo. É um PDF, né? Essa revista você pode abrir no celular, pode abrir no computador, onde você precisar. Não tenha problema com, não tenha receio com questões de direitos autorais, porque a revista ela é gratuita, ela está disponível no site da Pendão Real, né? A editora evangélica aí da nossa denominação. Então, é, nós temos buscado muito material, né, na Pendão Real para trabalhar nas nossas escolas dominicais. E aí você não tenha receio. Essa revista ela é gratuita, tá? Ela é gratuita. Bom, no finalzinho aqui, eu grifei o seguinte, essa partezinha aqui, a pena, né? Aquilo que você vai ser submetido, né? A pena, né? Pela sua prática imoral, alguma coisa, algum dano que você causou à integridade, à unidade da igreja, né? Então a pena que você vai cumprir, né? Ela é como uma receita médica, né? Que terá por finalidade reconduzir o pecador à salvação. Então, a finalidade daquela pena que é aplicada é reconduzir. Reconduzir. A palavra é essa, tá? Reconduzir o pecador à salvação. Não é destruir, né? Não é denegrir, não é humilhar, né? Não é agir com vingança, com raiva. Não, né? O objetivo é reconduzir, trazer aquele irmão de volta à luz, né? Tirar aquele irmão ali da prática pecaminosa, né? Ajudar o irmão a se livrar dessa prática pecaminosa na sua vida. Bom, aí ele fala um pouquinho aqui da contaminação, né? Quando essa disciplina ela não é aplicada, quando a imoralidade acontece no meio da igreja do Senhor e não é tratado, né? Isso. Então isso vai contaminar aqui, ó, o fermento e a massa, né? Aí ele faz essa analogia do fermento que vai contaminar toda a massa. Ou seja, haverá uma influência negativa dentro da igreja, né? Para alguma prática. E uma vez eu conversei com o nosso saudoso pastor Jonan sobre essa questão da disciplina, né? Aí ele falou bem assim, Humberto, nós precisamos disciplinar os membros da igreja para que seja colocado como um exemplo, né, de que nós não permitimos tais coisas, né, e que outras pessoas também não sejam encorajadas a fazer, a cair no mesmo erro, né? Então elas têm que se policiar, a pessoa tem que vigiar, tem que orar, tem que buscar se fortalecer no Senhor, para não se entregar aí a qualquer pecado, a qualquer erro aí, achando que a igreja vai ser omissa ou vai ser conivente, né, com essa situação. E nós temos que nos alertar para isso aí. Eu sei que há um longo caminho a ser percorrido, né, nessa prática, né, de zelar pelo testemunho da igreja, né, disciplinar irmãos. É muito difícil isso, é muito difícil, não é uma coisa fácil não, tá? Porque entra aí o amor, entra aí várias situações em nós, né? Um desejo de não denegrir a imagem do irmão, de não expor o irmão. Há todo um zelo, há todo um cuidado que nós temos que ter, né? Há toda uma entrega, né? De oração pela vida do irmão, aí para que Deus possa nos dar sabedoria, né? Enquanto líderes, né? Enquanto irmãos em Cristo mesmo, né? Porque não é só a liderança, né, que pode ajudar alguém a recobrar a sua vida de santidade, né? Às vezes nós temos acesso à intimidade daqueles que são mais próximos de nós, como membros da igreja, né? E nós devemos zelar também, ajudar essas pessoas, né, a se curarem, né, de suas mazelas aí, né, de algum tipo de imoralidade que ela tenha praticado na sua vida, né?
E isso aqui, essa situação de Coríntio aqui, talvez não aconteça nos nossos dias assim, com tanta, dentro das nossas comunidades, mas existe muita prática imoral dentro da nossa comunidade que deve ser tratada, irmãos. Deve ser tratado isso aí, tá? Eu sou um tradicional. Eu não bebo bebida alcoólica. Eu não concordo, não apoio essa prática, né? Respeito quem fizer isso, mas eu mesmo não bebo. Eu não quero estimular de forma nenhuma a uma pessoa que é descontrolada, né, para o álcool, para algum tipo de bebida, me ver bebendo e se sentir estimulado a beber. Então eu não bebo. Eu não bebo por amor aos meus irmãos mais fracos na fé e porque também não gosto, né? Não gosto, nunca gostei. Já bebi e prefiro tomar um suco, alguma coisa melhor, mais saudável do que a bebida alcoólica em si. Eu não bebo, irmãos. E não apoio quem bebe também, né? Assim, apoio que eu falo no sentido assim, não vejo nada demais. Não, eu vejo sim. Eu vejo sim. Agora, respeito a opinião do irmão. Mas tem algumas práticas que nós realmente tem adentrado, alguns valores que tem adentrado na nossa igreja que são perigosos. São muito perigosos, principalmente para os nossos adolescentes, né? E eles têm uma influência muito negativa no mundo para os vícios, né? Para os vícios. Quando você menos percebe, já tá um adolescente lá com um copo de cerveja na mão, porque viu um líder da igreja bebendo e aí se sentiu na liberdade de beber também. E às vezes não, né? Ele não vai ter o mesmo controle, né? A mesma maturidade de tomar somente dois copos de cerveja ou um copo de cerveja, né? Ele não tem esse controle, o adolescente. E aí ele vai se entregar a uma situação até de vício, né? Do álcool. E aí a gente vai enfrentar esse problema, né? Que muitas vezes a nossa própria liderança incentivou, ou conduziu, ou foi o motivo, né? Do pretexto, né? Que eu tô falando isso aos irmãos aqui de experiência própria. Trabalhei com os adolescentes, teve um ano aí que eu fui colocado para dar aula aos adolescentes lá na primeira igreja, né? E os adolescentes me questionaram acerca disso, né? Porque eu disse a eles que eu não bebia e não concordava de um cristão fazer uso de bebida alcoólica, né? E eles encontraram um líder da igreja bebendo na orla, né? Em um bar da orla. E aí eles vieram pra cima de mim, me questionando, né? Ah, mas fulano bebeu. Eu disse, rapaz, aí é entre ele e Deus. Eu respondo por mim, né? E o que eu ensino a vocês é isso. O que eu faço na minha vida. Eu não bebo e não concordo com quem bebe. Quem quiser que beba. Isso você pode levar também para essas questões imorais. Eu já vi pessoas justificando, né? Por visualizar, visitar sites pornográficos e coisas desse tipo aí como estímulo, sei lá, o que é que eles pensam. Eu também não concordo, irmãos. É pecado, é imoralidade, é erro, nós temos que tirar da nossa vida, né? Nós temos que tirar isso da nossa vida, né? Temos que tomar muito cuidado, zelar pelo testemunho da nossa igreja, pela vida dos nossos irmãos, né, mais fracos na fé, principalmente, né? Por todos, na verdade, né? Eu estou citando aqui os mais fracos na fé, mas nós temos que zelar pela santidade da igreja e pelo nosso testemunho, como igreja e individualmente. Desculpem aí abrir esse parágrafo aqui, né? Mas é interessante a gente comentar também sobre isso, né? Sobre essa questão aí. Aquilo que a gente acha que não é bobagem, às vezes não é. Às vezes não é. Às vezes você pode estar prejudicando aí, conduzindo alguém ao erro aí, que essa pessoa não tem, às vezes, a mesma maturidade que você tem de lidar com essa situação. Então vamos zelar pela vida dos mais fracos na fé. No tópico 4, né? A gente voltando aqui à lição, né? Fechando esse parêntese meu aqui, é o fermento e a massa, né? Ou seja, um pouco de fermento vai contaminar toda a massa, né? Ele trata aqui, o autor dizendo assim, o fermento é um símbolo de impureza, né? Com exceção desses textos aí de Mateus, onde Jesus diz assim que o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher colocou, né? Na massa, né? Nas farinhas lá, né? Até que ele levedasse toda a massa, né? Então, ele faz essa analogia também ao reino de Deus como um fermento. Nesse caso aqui, a gente está tratando o fermento quando ele é citado lá como algo que contamina toda a massa, né? Então, ele já está fazendo alusão aí ao pecado que se ocorre dentro da igreja e ele é permitido, né? E a igreja é passiva nesse pecado, ela pode contaminar toda a igreja, né? Ela pode
Como eu estava falando alguns dias atrás, irmãos, algumas lições anteriores, né? Às vezes uma nação ela é destruída de dentro para fora. Então a gente começa a se destruir por dentro quando a gente começa a permitir que aconteça dentro da nossa comunidade, né, no seio da nossa comunidade, pecados e erros e imoralidades, né? E isso pode nos levar à destruição, né? Ou seja, a gente vai se destruir de dentro para fora. Então, muito cuidado com isso. Aí ele cita aqui, por exemplo, nesse parágrafo aí, por isso, nessa frasezinha aqui, né? Por isso o pão ázimo, né, sem fermento, é o símbolo de pureza e de verdade, né? Paulo realmente, Paulo recomenda à igreja de Corinto lançar fora o fermento da impureza, né? E aí ele cita Jesus como o Cordeiro Pascal, tá? O Cordeiro Imaculado, né? O Cordeiro Santo de Deus aqui. Jesus é o Cordeiro Pascal. E na festa da Páscoa, que está por vir, a igreja deve se purificar, né? Se purificar. Vamos passar aqui a imagem? Se purificar, tratando o pecado da imoralidade praticado em seu meio. Olha só, a imoralidade praticada dentro da igreja. Então nós devemos nos purificar disso aí, tá? Uma das formas de fazer isso, como nós discutimos anteriormente, é através da exortação, da disciplina, né, do Senhor. Vou passar aqui minha colazinha, que a gente já está aqui caminhando aqui para o último tópico, né? O quarto tópico é esse, né? O fermento e a massa, né? Como é contaminado. Eu citei aqui, ó, esse primeiro, né? A imoralidade praticada dentro da igreja. Citei esse texto aqui. Vocês podem ler, os irmãos podem ler aqui também esses textos de Éfeso aqui para conhecer um pouquinho sobre a celebração da Páscoa, tá? Como é que isso aconteceu, né? A comemoração aí da saída, da libertação do Egito, né, e tal. Então, vejam ali como é que isso acontece, né, para terem é só mais um conhecimento histórico, né, irmãos, da Bíblia, que a Bíblia nos ensina. Aí, diz que aqui, ó, veja esse textozinho aqui. Diz que nosso sacrifício, Cristo, que é o nosso sacrifício, né, foi aquele que se entregou por nós, foi realizado. Foi o seu sacrifício que nos libertou do pecado, assim como Deus nos libertou dos israelitas do Egito. Então, essa é a analogia da Páscoa, né? Jesus, né, foi o nosso sacrifício e nos libertou do pecado, fazendo essa analogia com a libertação aí do povo hebreu aí do Egito, né? Jesus nos libertou do pecado. Aí, mais aqui adiante, ele diz assim: se deixarmos que uma má influência penetre na igreja, pode corromper toda a sociedade, assim como o fermento penetra em toda a massa. Tá? Se a gente permite, né, que essa imoralidade aconteça dentro da nossa igreja e a gente é conivente com isso aí vai levedar, né, vai acabar contaminando toda a massa. E lá no final desse parágrafo ele fala novamente sobre essa contaminação. A erva daninha, no finalzinho aqui, a erva daninha deve ser arrancada antes de poluir toda a terra. Uma vez eu fiz uma analogia, né, num estudo que a gente estava tendo lá na igreja, eu fiz uma analogia do seguinte. Um terreno baldio, por exemplo, né, um terreno abandonado. Se você deixa, a palavra já está lá, abandonado, né? Se você abandona um terreno lá, de repente você percebe que o mato, né, a erva daninha cresceu de tal forma, quando você não cuida, quando você não limpa esse terreno, né, o mato cresce sem ninguém cultivar, sem ninguém plantar, sem ninguém adubar, simplesmente começa a crescer lá essa erva daninha, esse mato cresce, 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 de forma que se você deixar, vai ter que contratar um trator para poder limpar. Então, a igreja também é isso aí, irmãos. A gente tem que tratar a igreja como um terreno, né? Um terreno que você tem que estar lá todos os dias ali zelando, limpando, né? É, cuidando da terra direitinho para que nasça coisas boas, né? Se você deixa a erva daninha crescer, ela vai e toma tudo, toma o terreno todo. E daqui a pouco você vai precisar de um trator espiritual aí para poder limpar, para poder limpar todo esse mal aí que cresceu dentro da igreja, né? A analogia aí, fazendo essa analogia aí com o terreno baldio e a igreja, né? Um terreno. Vou falar da baldio não, um terreno e a igreja. Temos que cuidar, temos que limpar, temos que zelar, né? Para que essa erva daninha, esse mato brabo, né, não tome conta da igreja toda, né? Assim é a imoralidade, assim é tantos outros pecados aí que contaminam a igreja. A gente está falando muito aqui da imoralidade, né? Porque o autor
pegou mais esse exemplo de Corinto aí sobre a imoralidade sexual, né? Mas existem pecados que são tão danosos quanto, né, para o testemunho da igreja. A maledicência é um deles, né? E poucas pessoas são disciplinadas dentro da nossa igreja por serem maledicentes, né? Eu não me lembro assim de casos de disciplina. Já vi casos de disciplina por questões de relações sexuais, né? Relações sexuais ilícitas, né? Adultério. Já vi disciplina por pessoas que fizeram, chegaram ao ato sexual antes do casamento. Já vi disciplina por causa dessas coisas, mas não vi disciplina, não me lembro agora. Pode ter acontecido, mas eu não me lembro agora de disciplina por questões de maledicência. E a maledicência ela é tão danosa quanto a relação sexual ilícita, porque o maledicente, né, aquele que fala mal dos irmãos, fala mal do pastor, fala mal dos presbíteros, fala mal da igreja, ele fala isso dentro da igreja, né, promovendo esse, essa contaminação, né, dos outros também pelas suas ideias. Então ele fala mal dentro da igreja e ele fala mal fora também. E aí você acaba falando mal da sua igreja para pessoas que não são dessa comunidade, o testemunho da igreja vai por água abaixo, né? Essa pessoa que ouviu de você, provavelmente ela pode passar isso adiante, né? E você vai estar promovendo aí, né, de forma danosa, né, uma publicidade negativa para sua própria igreja, né, para sua própria comunidade. Então, maledicência e outros pecados aí que causam esse dano, né, comunitário, né, vai influenciando as pessoas aí para a perversidade. Ela é tão danosa quanto o pecado da imoralidade, ou a bebida, né, ou os vícios, qualquer outra coisa. Apesar de que a maledicência também é um vício, né? Tem gente que é viciada em falar mal dos outros. E que Deus tenha misericórdia de nós, né? Bom, a revelação com aqueles que se comportam mal. Desculpe, a revelação. A relação, né, com aqueles que se comportam mal. Eu já frisei aqui, irmãos, que o intuito da disciplina ela é corrigir, né? Ela é restaurar aquela pessoa, né, a santidade, né? Trazer ela de volta à luz, né? Recobrar a consciência, parar de praticar aquilo, né? Então, esse é o objetivo principal, né, da disciplina dentro da igreja. A nossa relação com essas pessoas que erram deve ser uma relação desse mesmo desejo, né, de ver o nosso irmão restaurado, né, curado, né, do seu mal, do seu vício, seja lá o que for, né, trazê-lo de volta aí ao seio da nossa comunidade, né, em paz, né, e que agora ele não seja mais um motivo de escândalo, né, mas sim de edificação, né, para nossa vida. Testemunho vivo da ação de Deus. É, uma coisa interessante é que essa relação, né, como ele cita aí nos versos 10 e 11 do texto que nós lemos, né, você não vai se privar de conviver com as pessoas do mundo que são dessa forma. Como é que você vai pregar o evangelho se você não convive com essas pessoas? Agora, se você percebe que você está fraco na fé, é bom, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, disso que eu estou querendo dizer. Uns colegas da minha empresa me chamaram uma vez para ir com eles a uma pizzaria. E eles bebiam cerveja, né? Eu não deixei de ir, irmãos. Eu não deixei de ir. É um momento de conversa, é um momento de integração, é um momento de bate-papo onde você vai ter a oportunidade de falar de Cristo para eles. Eu não deixei de ir. Eu fui, né, para a pizzaria com eles, eles pediram as cervejas dele, eu pedi um refrigerante para mim, fiquei tomando meu refrigerantezinho lá, comendo a pizza com eles e tive a chance realmente de falar de Cristo para eles. Eles começaram a me questionar, a perguntar sobre a minha fé, né? Sobre alguns temas, né? Polêmicos às vezes até, e a visão que a Bíblia nos passava, o conhecimento que eu tinha, né? Que a Bíblia nos ensinava acerca de determinados assuntos. E eu tive a chance de compartilhar do amor de Cristo para eles. Então, não é você deixar de caminhar. Agora, se eu me sentisse tentado a beber com eles e de repente eu me embriagasse, aí ia tudo por água abaixo, irmãos. O meu testemunho, tudo que eu falei ali ia por água abaixo, porque eu mostrei para eles que eu sou um beberrão, um alcoólatra, sei lá, não tenho controle, né? Então, assim, nós temos que ter sabedoria e nos conhecermos, né? Eu não vou, por exemplo, se eles me tivessem me chamado para uma boate de striptease, eu não iria. Aquilo não é ambiente para eu falar do Senhor, né? Eu não vou estar me expondo, eu vou estar me sujeitando ao pecado, a uma fraqueza, né? A uma zombaria até.
Se fosse um ambiente de muito barulho também, quando você não consegue nem ser ouvido, né? Uma música muito alta, essas coisas todas também não é ambiente para você estar falando de Deus, não tem clima, né? Não tem nem como se ser ouvido. Mas se é um ambiente de tranquilidade, um ambiente gostoso de conversa, né, de bate-papo, eu acho que a gente tem que pensar nisso aí de uma forma mais sábia, né, mais cuidadosa. Se eu tenho uma tendência a errar, a pecar, se eu tenho uma fraqueza por álcool, por exemplo, então é melhor que eu evite, para não me expor tanto, né, à minha fraqueza, né. Eu tenho que lutar contra para não ser tentado, né, pela minha própria concupiscência. Então, existe um zelo nisso aí, mas nós temos que pensar também que as oportunidades que nós tivermos de aumentar os nossos lados de amizade com essas pessoas do mundo, para que possamos influenciá-las, né, para que possamos ser objeto de instrumentos de transformação na vida delas aí do amor de Cristo, né, transmitir a elas o amor de Deus, né, através do nosso testemunho, da nossa conversa, né, através da pregação do evangelho, como nós tratamos na lição anterior. Então, eu tenho sim que pedir ao Senhor força, né, e aproveitar essas oportunidades. O que Paulo exorta aqui os cristãos aqui é que essa pessoa que se diz irmão nosso, né, que se diz seguidor de Cristo, membro da igreja e tal, e de repente começa a influenciar a igreja, né, para que ela seja imoral, né, que ela comece a praticar coisas aí que não condizem com a palavra do Senhor, essa pessoa ela deve ser disciplinada, essa pessoa ela deve ser orientada, exortada, né? Essa pessoa, sim, a gente tem que tomar cuidado com ela, porque ela está dentro da igreja, né? Envenenando, vamos dizer dessa forma, né? Eu vou usar essa palavra aqui bem dura, né? Está dentro da igreja, envenenando a igreja com práticas que não condizem com a vida do cristão, né? Então, essa é que nós temos que tomar cuidado. E não aquela que está fora. Aquela que está fora é objeto da nossa pregação, né? Do nosso testemunho, né? Tentar resgatar essas pessoas para Cristo. As que estão dentro fazendo essas coisas, essas devem ser exortadas, né? Devem ser chamadas à responsabilidade aí para um testemunho mais fiel do que Deus fez em suas vidas, né? Para servir ao Senhor de forma mais correta. Eu grifei esse finalzinho aqui. Ó. Estar em Cristo é ser nova criatura, né? Dentro até disso que eu estou falando aqui, né? Deixando as coisas do paganismo, né? Do velho homem, né? Para trás, né? E se enchendo da medida de Cristo, né? Se enchendo da medida de Cristo. Então, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa boa da gente afirmar, né? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em nós, né? E aí todo o pecado, toda a prática do pecado, ela é abandonada, né? Eu grifei aqui o finalzinho, nesse início aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui aos irmãos, aqui, ó. O que fazer nestes casos, né? De como a nossa relação, né, deve ser com essas pessoas. Né? Paulo diz assim, Paulo expõe a disciplina de não se associar com pessoas impuras, idólatras e avarentas, né? Não se associar com essas pessoas, né? Não se somar a elas, né? Não se somar a elas, associar, dar a ideia de sociedade. Você se juntar com alguém, né, no seu ato de impureza, de idolatria, de avareza, e seja lá qual for o outro, né, de moralidade, de prostituição, de maledicência. Aqui você abre as obras da carne lá em Gálatas lá, veja o que é aquilo ali. E não se associar com essas pessoas para praticar tais coisas, tá? Então, muito cuidado com isso aí. Não é também deixar de caminhar, deixar de orar, né? Deixar de interceder pela vida desses irmãos, deixar de exortar, né, a vida desses irmãos em amor, mas é não se associar, né? Não ser sócio deles aí nessas práticas, tá? Muito cuidado aí com esse texto aí para a gente não sair lançando também todo mundo no inferno, né? Nós somos pecadores, todos nós somos pecadores e temos que crer na graça de Deus, na misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, né? Vamos lá. A comunidade deve aprender a julgar os seus próprios erros. Isso aqui é interessante. E, por exemplo, se a gente tivesse algum litígio, né, alguma contenda, né, alguma relação aí entre nós, como irmãos em Cristo, achar interessante isso aqui, que devíamos procurar pessoas sábias na nossa comunidade para julgar o fato e não ir ao tribunal, procurar advogados e tal. Olha que interessante, né? Aí seria a igreja vivendo uma maturidade, às vezes, utópica, né? Não sei se a gente vai chegar a isso, não.
você ter uma questão judicial e você poder resolver isso entre os irmãos, dentro da própria igreja. É, seria algo até interessante, né, de sonharmos para nós. A comunidade cristã deve dar conta de si própria, praticando o bom testemunho ao mundo. Tá vendo? Deve dar conta de si própria, praticando o bom testemunho ao mundo, que no caso começa com a disciplina, que é o julgar-se a si próprio, né? Se autoanalisar, né? Como corpo de Cristo e o testemunho que ela tem que dar. Aí vem mais a analogia: o pão com fermento deve ser eliminado do meio da comunidade, né? Ou seja, é, Paulo manda tirar essa pessoa do meio da comunidade, né? Eu não sei se eu usaria esse termo hoje, né? Eu não, né? Eu acho que a gente tem que pensar na disciplina como um processo curativo, se afastar as pessoas, se afastar essas pessoas dos seus cargos, né? Para que ela seja tratada primeiro, né? Do seu pecado, da sua fraqueza, da sua fragilidade, né? A gente não pode consentir com o mal, né? Com o pecado dentro da igreja, né? Sendo praticado assim de forma tão visível, né? Vamos dizer dessa forma, né? Como estava na igreja de Corinto lá, o cara casou com a mulher do pai. Então, é esse pecado assim, essa imoralidade, nós temos que combater quando ela é visível, muito visível, não, quando ela é visível, né? Nós temos que tratar isso aí dentro da nossa comunidade para que nós não sejamos envergonhados, né? Dando um mau testemunho. E isso tudo regrados pelos padrões da palavra de Deus, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática e nós temos que observar a nossa conduta por ela. Concluindo, irmãos, que eu já até me alonguei, não sei se já cheguei a 1 hora, viu? Vou encerrar aqui, é, que a disciplina, né, é um remédio, né, para a caminhada cristã. Né, há um remédio para a caminhada cristã reta e salutar, a disciplina. Então, disciplinar é um ato de amor. Disciplinar é um ato de amor. Disciplinar, como eu falei antes, não é um ato de querer envergonhar, denegrir, nada disso. A disciplina ela tem que ser um ato de amor, né? De trazer a pessoa a recobrar a pessoa, né, do seu pecado, né, restaurar a vida de alguém, de ajudar um irmão a enfrentar uma dificuldade na sua vida ou um pecado que ele tem que abandonar, né, uma prática pecaminosa que ele tem que abandonar, que pode estar causando aí problemas e influências negativas para a igreja, né? Se há alguma falta na igreja, a pessoa que a praticou deve ser denunciada, tratada e acompanhada, né? Tratada e acompanhada é muito próximo aqui esses conceitos, né? Se você está tratando alguém, está acompanhando, né? Não posso tratar alguém sem acompanhar, né, a evolução dessa pessoa, né? Acerca desse pecado, dessa fraqueza aí que ela tem. Caminhando aqui já para o final, ok. Esses dois últimos parágrafos aqui eu achei interessante. Não é papel da igreja rechaçar as pessoas do mundo, mas corrigir a si própria e entregar o mundo aos cuidados de Deus, né? Rechaçar pessoas, né, no mundo. Não é nosso papel aqui, irmãos, tá? A disciplina tem a função de aperfeiçoar a igreja e os faltosos. Não é uma punição vazia ou ódio às pessoas que erraram, mas amor decidido, fervoroso e criterioso. Aquilo que eu falei anteriormente, tá? Se a disciplina ela vem vazia, desculpa, irmãos. Se a disciplina ela vem vazia ou cheia de ódio, né? Ela não está sendo praticada da forma correta, né? A disciplina ela tem que ser pautada no amor, né? No desejo de restaurar um irmão aí para a maravilhosa luz de Cristo, né? Trazê-lo de volta ao nosso convívio de forma sadia e curado, né? Curado do seu mal, da sua fraqueza. Então é isso, irmãos, tá? Nós temos aí mais 2 aulas sobre a santidade da igreja. Não sei se os irmãos estarão mais comigo, né, nessas aulas. A pastora me incumbiu aí de ficar esse mês de dezembro, né, junto com os irmãos aí trazendo esses estudos, né, coordenando aqui esses estudos, ajudando os irmãos aqui nesses estudos. Não consegui conciliar aí o tempo aí com alguns irmãos para que a gente pudesse ter uma interação aqui na aula. Seria muito bom, principalmente nesses temas, né, de santidade. Eu não consegui, tá? Mas espero em Deus que assim que Ele nos dê essa oportunidade de voltarmos à nossa aula presencial, né? Para poder ter aquele momento gostoso de discussão, né? De debate, né? Sobre aquilo que nós estamos estudando,
Então, espero que os irmãos interajam, né? Nós temos um chatzinho aí, você pode colocar suas opiniões, suas dúvidas até, né? Para que a gente possa estar ajudando, se possível for. Geralmente a pastora acompanha também nossas aulas também, apesar dela estar aí com a saúde um pouco debilitada, mas ela tem se esforçado aí para estar acompanhando aí as nossas aulas. Então, que Deus nos abençoe, que Deus traga paz ao nosso coração, nos dê um novo ano com novas perspectivas, né? Até mesmo da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu creio que já está se aproximando. Então, que sejamos preparados, né, para esse dia, né? Sempre e viver o hoje como se Cristo voltasse amanhã, zelar pelo nosso testemunho enquanto igreja de Deus, né? Enquanto corpo de Cristo, né? Enquanto servos do Senhor, zelar por esse testemunho, cuidar para que o nosso testemunho não seja danoso para a vida do nosso irmão, né? Cuidar do nosso irmão dessa forma, né? Observar, se eu falhar com isso aqui, eu posso induzir o meu irmão a falhar também. Então isso tem que ser uma força em mim também, de zelar pela minha santidade e pela santidade da vida do meu irmão também, né? Então nós temos que observar sempre isso na nossa caminhada cristã, individualmente e dentro da nossa comunidade. A santidade é tema de outros assuntos, eu vou até sugerir a quem a pastora ou o conselho determinar que continue esses estudos, né? Se possível for, siga, né, essa revista, eu achei muito, muito interessante, né? O próximo tema aí, abordando a santidade, aí vai ser muito interessante os outros dois, né? Para tratar da vida, da santidade coletiva, santidade individual. Então, eu achei muito interessante, gostei bastante. Já estudei, né, os temas, sugiro aos irmãos também que estudem, tá? Façam suas leituras diárias, não deixem de buscar ao Senhor, tá, em suas vidas. Sempre tem um momento devocional seu, do Senhor, juntos, para que essa santidade possa nos acompanhar, para que essa santidade ela seja progressiva, né? Sede santos, porque eu sou santo. Então, busquem essa santidade, irmãos. Busquem essa santidade com muito fervor, com muito ardor, né? Com muita renúncia também, né, do seu eu. Busca a santidade no Senhor. E aí nós seremos uma igreja santa, como o Senhor é santo. Que Deus nos abençoe. Um dia de paz, boas festas, né, com todo o cuidado, né? E que Deus esteja sempre presente em nossas vidas, meus queridos. Amém. Deus os abençoe.